Matheus. O Matheus vai apresentar para a gente Consciência de Liberdade, Conhecimento, Política e Psiquismo. Bom dia a todos. Estão me escutando, né? Bom dia a todos. Primeiro eu agradeço estar aqui com vocês, meu grupo de estudos. Estive um pouco ausente, mas agradeço estar todos com meus colegas e principalmente o professor Marcelo Galubo, que desde o primeiro dia na sala de aula já criou uma conexão intelectual em relação a mim. Eu gostei muito. Bom, a minha apresentação, ela, como sempre, para mim é muito irresistível, para mim, com gravidade, eu orbitar em torno de aspectos de estudo cultural, filosófico. Então, é o que eu busco trazer aqui, uma contribuição, nada muito definitivo, e eu vou me focar em 3 argumentos, que eu chamo de argumentos por causa da restrição, porque poderiam muito bem ser áreas de discussão ao redor do tema da liberdade de expressão e, por fim, da tolerância também. Eu normalmente falo um pouco de uma maneira um pouco mais livre, mas hoje eu vou ler para vocês o texto que eu trouxe um pouquinho adaptado. E eu vou dividir esse texto em 3 partes e especificar para vocês quais são esses argumentos nesses 3 âmbitos, que é o âmbito político, o âmbito histórico e o âmbito psíquico. Por isso eu intitulei essa minha apresentação dessa maneira. Alguns conceitos nos ajudam na trajetória da reflexão sobre a liberdade, pois são definições simples e diretas, mesmo que seus efeitos representem uma complexidade que não deve ser subestimada. 2 desses conceitos, introdutórios e muito úteis, fornecidos entre outros pelo professor de Oxford, Isaiah Berlin, são os conceitos de liberdade positiva e liberdade negativa. O primeiro, da liberdade positiva, nos diz que devemos ser livres para fazermos o que quisermos. Somos livres para fazer algo. Já a liberdade negativa defende que não podemos ser impedidos de exercer nossa liberdade por nenhum poder externo. É um conceito contra a coação. Somos livres de algo que possa nos oprimir ou nos impedir. Esses conceitos podem ser claramente centrais, mas ao fazer uso deles, inadvertidamente já escolhemos um contexto para a discussão da liberdade, o contexto político. E o próprio Berlin admite que esses conceitos são políticos. Mas o que isso quer dizer? Qual é a relevância da liberdade ser discutida em âmbito político ou não? Uma das razões é dada pelo pensador italiano Norberto Bobbio. Ele usa esses termos, liberdade positiva e liberdade negativa. Eu trouxe para vocês uma citação aqui, que eu vou pular por conta do tempo, mas ele basicamente diz que dentro de uma sociedade de classes, e a democracia capitalista é feita dessa sociedade de classes, geralmente quem tem um embate de juízos de valor entre essas 2 liberdades, sendo que as pessoas que estão no topo da hierarquia econômica preferem a liberdade negativa, de não serem impedidos de fazer nada, e quem está mais embaixo nas castas econômicas e sociais preferem a liberdade positiva, que dão para elas todos os tipos de garantia. Isso representa claramente um embate social e de castas nas democracias capitalistas, né? Os mais ricos querem a liberdade negativa para não sofrerem empecilhos em seus negócios através de impostos ou normas rígidas. Os mais pobres buscam a liberdade positiva, a liberdade para gozar dos direitos mais básicos, como saúde, educação, etc. Fica clara então a dificuldade do que defender, pois essas 2 liberdades são defendidas simultaneamente em uma democracia. Contudo, em um seminário como esse intitulado Liberdade na Liberdade, esse é justamente o caso. Estamos aqui discutindo qual é a melhor forma de exercermos a nossa liberdade, porque ela, a liberdade, para nós, já está estabelecida como uma visão de mundo. Uma visão de mundo que vale ser defendida. Uma visão que já é nossa, na qual todas as pessoas são consideradas indivíduos que pretendem ser livres. Mas é importante lembrar que nem sempre foi assim. E eu passo para a parte histórica. É preciso que nos lembremos da necessidade de estarmos atentos à nossa própria arrogância histórica. No antigo Império Romano, por exemplo, surgiu uma ideia radical com o advento do cristianismo, a ideia de que todos somos filhos de Deus. Hoje, aos ouvidos contemporâneos, essa expressão bíblica nos parece antiquada e, em muitas ocasiões, até ultrapassada. Mas imaginem vocês o quanto isso não soava radical para um nobre romano, que tratava noções rebuscadas de direito civil regado a vinho, né?
ao ser comparado com um bárbaro germânico que pintava seu corpo de azul. E ele era considerado igualmente filho de Deus, do próprio Criador, e assim seu irmão e seu igual. Muito embora esse exemplo seja singelo, ele sugere que não basta um sistema político complexo para compreendermos melhor a questão da liberdade. Surge a necessidade de uma profundidade histórica, um reconhecimento que a liberdade deixou de ser o que era e passou a ser o que é, através de muitos acontecimentos ao longo dos séculos. O status de liberdade mudou no seu paradigma e, passando por inúmeras contingências, atingiu um ponto de virada irrecusável em 1789, na Revolução Francesa. Um dos autores que nos ajuda a entender isso é Benjamin Constant, que viveu tanto a pré-revolução, a revolução e depois o período napoleônico. E ele faz uma separação, aqui eu trouxe outra citação dele que eu vou pular, mas ele tem um livro que na verdade foi um discurso que ele proferiu no Ateneu Real de Paris, chamado A Liberdade dos Antigos Comparada dos Modernos. E nós lemos esse texto numa matéria, acho que semestre passado, com o professor Galupo, e eu acho ele essencial porque ele mostra essa virada histórica e essa mudança de paradigma entre uma noção de liberdade que é desde o âmbito político, social, até o âmbito íntimo das pessoas, na sua sensação de liberdade, em que os antigos exerciam pessoalmente a sua autorrealização pessoal na vida pública. Então eles eram livres porque eles participavam do todo. E na modernidade, isso mudou. A nossa íntima sensação de liberdade passou a ser no exercício e gozo das liberdades individuais. E isso molda o nosso Estado democrático de direito atualmente. Então, essa é uma virada histórica que é interessante, que mostra como que nós podemos mudar o que nós intimamente achamos como liberdade. Porque fazemos uma separação útil e explicativa de entendimento entre o social, o político e o individual. Mas nós somos um fenômeno interligado dessa complexidade que um influencia o outro. Com uma distância histórica, é possível que isso seja visto de um ponto de vista prático. Isso quer dizer o quê? Que os nossos antepassados tinham uma sensação de liberdade a um nível pessoal, ao exercerem a vida pública, enquanto os modernos, a partir principalmente da Revolução Francesa, entendendo que é um ponto culminante de um processo mais longo, sentimos intimamente que somos livres ao estabelecermos uma vida privada plena. Essa mudança foi gradativa e levou muito tempo de mudanças culturais. Ainda assim, podemos nos perguntar, como pode ser possível que as pessoas encarem a liberdade de um jeito tão diferente, de um ponto de vista a princípio tão antagônico, de um jeito tão íntimo? Elas mudaram de um ponto de vista de participação social e política, e como nós podemos passar para um ponto de vista individualista e autocentrado? A gente ainda não tem uma resposta definitiva, e para essas questões também não podemos fazer um julgamento moral de mal ou bom para chegarmos a alguns argumentos. Mas é preciso dar importância a essa constatação de diferença. O status cognitivo de liberdade mudou. E mudou não por alguma lei da natureza ou evolução biológica, mas pelo que as pessoas entendem ser a liberdade. De certo modo, para quem define o que as pessoas sentem por ser livres, é a mente humana. E aí eu passo para a parte do psiquismo, que é um argumento também, que pode ser uma área inteira de debate. Eu evoco aqui, para auxiliar nessa parte do argumento, a psicanálise, na figura de Sigmund Freud, para falar da mente humana. Após reconhecer, portanto, a complexidade política e a profundidade histórica, é importante neste argumento a noção de ambivalência dos sentimentos. Em seu livro Totem e Tabu, Freud argumenta sobre a origem da sociedade através do mito do pai primeiro. O pai primeiro é aquele pai originário, o qual a proteção, porém, é o pai originário, o qual fornece a proteção enquanto somos crianças, enquanto somos frágeis. Ou seja, alimento, proteção, etc. Ele é o provedor. Porém, em suas vidas tribais e primitivas, o pai primeiro detém todo o poder, possibilitando a liberdade dos filhos. Apenas o pai primeiro tem acesso, por exemplo, às mulheres. De certa maneira, isso é uma metáfora. Apenas ao pai primeiro era permitido o exercício do poder, da liberdade e do gozo. Assim, com o desenvolvimento do clã, os filhos se juntam para assassinar este pai, que lhes parece ser tirano. Mas o inesperado ocorre. Os filhos entram em guerra entre si e são atacados pelas forças da natureza. E diante dessa situação de precariedade, constroem um tótem, a imagem do pai assassinado,
que resgata e ressignifica suas antigas regras, as regras que antes odiavam, mas que agora são vistas como o caminho da liberdade. Claro que esse mito não pode ser entendido literalmente, mas sua força simbólica é importante. Os filhos primeiro matam o pai para dar vazão às suas pulsões, mas uma vez mergulhados no caos das principais pulsões humanas, principalmente a sexual e de agressividade, sentem uma profunda culpa e reconhecem a admiração do pai primeiro, deconstruindo o tópico. Do ponto de vista da ambivalência dos sentimentos, não nos é possível uma sensação plena de liberdade. O individualismo moderno tenta nos convencer de uma ilusão que existe uma liberdade completamente perfeita e satisfatória. Mas a contradição humana, a matéria de que somos feitos, proíbe a impossibilidade da liberdade idealizada que o nosso lado narcisista tanto anseia. Talvez essa última afirmação pode provocar certa angústia. Eu vou pular uma outra parte aqui, mas falando brevemente que Totem e Tabu é um livro no qual Freud identifica o sentimento de culpa em relação ao que nós atingimos na vida. Então nós temos um objetivo, uma meta, e quando nós atingimos essa grande meta na vida, porque nós chegamos lá, nós nos sentimos culpados. Esse sentimento, essa ambivalência, é apresentado de uma maneira originária no psiquismo humano. Ele já está na transição de uma explicação mais individual para uma explicação mais social da psicanálise, né? E outro argumento poderia ser dado nesse âmbito, eu vou pular essa parte, que está num livro chamado Mal-Estar da Cultura ou da Civilização, que basicamente, para ser bem resumido, ele argumenta que existe uma angústia provocada pela civilização. Na medida que nós nos civilizamos, nós temos que renunciar aos nossos instintos. Então, por exemplo, se nós estamos vindo aqui para esse seminário de manhã e por acaso alguém fechou o nosso carro, a gente tem um impulso, uma pulsão de agressividade, a gente tem vontade de brigar, exercer uma violência direta. Nós temos esse impulso. Claro que muitas vezes nós podemos ceder a esses impulsos, mas se nós nos seguramos e somos civilizados, por causa dessa repressão, em troca da civilização, nós ficamos angustiados. E daí o surgimento de tantos sintomas e tantas contradições na ação humana. Portanto, a ação humana, ela tem uma complexidade que carrega essa contradição. Nós fazemos uma coisa e às vezes fazemos uma coisa oposta, mesmo que nos prejudique, porque nós não temos controle total, nós não somos 100% conscientes. Mas tem uma coisa que a psicanálise ensina, é que temos para usar da primeira tópica, um pré-consciente, um inconsciente e o consciente. Então nós trocamos o livre movimento de nossas pulsões pela civilização, pela cultura. Reprimimos nossos instintos em troca de um Estado, de uma igreja, de um sistema político e jurídico. Reprimimos nossas pulsões em troca de uma família. Mas Freud usa o termo repressão não usa o termo repressão como um apagamento desses sentimentos. Reprimimos esses impulsos de volta para o inconsciente. Por isso valorizamos e odiamos as instituições sociais. Amamos e odiamos nossos familiares, colegas e amigos. Essa ambivalência humana, essa é a ambivalência humana, e ela provoca uma angústia inescapável. Somos ambivalentes emocionalmente e em relação à nossa própria sociedade, somos angustiados por sermos livres. Por fim, esses três argumentos, complexidade política, profundidade histórica e ambivalência humana, são três patamares de entendimento, três campos que contribuem com argumentos profundamente relevantes para a questão da liberdade, três maneiras que podemos exercer as contingências da discussão. Todos eles podem ser usados em um debate de liberdade na liberdade, porque todos representam um status cognitivo diferente. Espero não ter desanimado essa discussão para vocês, mas a liberdade depende do quanto compreendemos sobre ela, o avanço desse mesmo status cognitivo em que se dá a questão. Por isso, ainda que insatisfeitos pela ausência de respostas que aliviam o nosso ego, aqui, debatendo sobre a liberdade, estamos exercendo talvez a forma mais refinada de sermos livres. A possibilidade de pensar a liberdade é ser livre. Muito obrigado.